Quando o Arthur nasceu, a gente, nos primeiros meses ali, a gente via ele como uma criança comum, né? Normal. Mas chegando ali próximo do primeiro ano, quando vai começando a falar e quando vai começando a interagir de uma maneira diferente e tal, e ali logo depois que fez um ano, a gente começou a ver que ele tinha, me parecia ter algumas habilidades diferentes, especiais, né? A que mais saltou aos nossos olhos, que inclusive é o que é mais forte e evidente nele hoje, é a questão do ritmo. Ele é um baita de um baterista, eu posso dizer assim, com muito orgulho mesmo. E é engraçado que logo depois, assim, no primeiro ano ali, mais ou menos quando ele fez um ano ali, ele tocava uma música, ele tocava na perna, ou batia em alguma coisa no ritmo certinho. Até uma vez eu lembro de ter ido com o avô dele numa sorveteria e tal, e tava um músico, assim, profissional, junto ali na mesa. E daí tava tocando uma música no lugar ali, ele batendo e tal. Daí o cara tava conversando com a gente, ele ficou olhando assim. Aí ele olhava no pé dele pra ver se tava indo certinho. Ele falou: Nossa, esse menino tem alguma coisa pra bateria, alguma coisa assim, porque é impressionante, assim. Tão pequenininho já entendendo, assim, né? Questão de ritmos e fazendo certo. Então a gente já percebia essas características, assim. Desde sempre, assim, desde os 5, 6 anos, a gente notava ele muito agitado. Ele era mais agitado, parecia até do que as crianças, né, comparando. E a gente foi tentando entender o que que era e fomos lidando com isso, da maneira que a gente entendia que era o correto. Mas ir atrás mesmo de algum diagnóstico ou algo assim, a gente foi, principalmente quando a gente notou no mais novo, né? No Davi, que ele tinha o autismo, a gente foi pesquisando, vendo o porquê de algumas coisas e entendendo que muitas das coisas que ele tinha, nós observávamos no Arthur quando ele era pequeno, mas não entendíamos exatamente o que que era. Às vezes um pouco pela escassez de informação que tinha, né? A gente está falando de 11 anos, aí, 10 anos, mudou muito a velocidade da informação e tudo mais. E depois de entender tudo isso, a gente foi vendo que tinha muitas coisas que a gente foi diagnosticando no Davi que já tinha no Arthur e a gente só não entendia o que era. E quando ele entrou na escola, assim, a gente pôde perceber que ele tinha uma agitação muito grande, ele não conseguia ficar parado, ele, ao mesmo tempo que também ele tinha muita facilidade de aprender as coisas, mas ele tinha um pensamento muito acelerado, sempre teve problema na escola com agitação, os professores, né, alguns eu culpo e outros não, mas não tinham entendimento também do que era, né, o TDAH, do que é exatamente o autismo, e muitas das vezes tiraram ele da sala porque estava agitando demais a turma, coisas assim. Então, desde o início, no infantil, quando ele entrou, a gente já começou a ter problemas assim, né? Porque ele não conseguia se encaixar naquilo que é o normal da criança, sentar ali, ficar horas sentado e tudo mais. E isso já foi nos dando um sinal de alerta, né? Sim, eu sempre procurei ser um pai presente, né? Eu brinco muito com os meus filhos e tal, mas eu sempre fui um pai rígido. Eu sempre quis, assim, que levassem a sério as coisas, né? E no começo, obviamente, eu comecei a brigar com ele, né, e fazer com que ele entendesse que precisava fazer aquilo e tudo mais. E por muito tempo, assim, acabou acontecendo isso. Eu tentando fazer com que ele entendesse que estava errado em alguma coisa. Mas depois de um tempo, né, não sei exatamente quanto, alguns meses, talvez um ano, eu fui começando a entender que era uma coisa que talvez ele não controlasse, né? Talvez é algo que realmente estivesse acima do controle dele. E, e assim, é verdade, é um pouco frustrante, a gente acaba às vezes tentando culpar um, culpar o outro, às vezes até a gente mesmo, mas a verdade é que não é, não é fácil você olhar e ver que o seu filho não parece, né? Isso é muito forte de dizer, mas parece que não é uma criança normal, uma criança comum, né? Porque crianças autistas, elas tendem a fazer coisas muito diferentes do que as outras crianças. Mas como a gente não tinha informação e também o conhecimento disso e tal, a gente acabou indo para os meios tradicionais, né? Um castigo aqui, daí você é chamado de novo na escola. E assim, a gente se sente um pouco. É como se fosse um fracasso, né? Que você tá ali ensinando, você tá tentando disciplinar, tá tentando, né? E você tá vendo que a criança não tá conseguindo entender.
E o que aconteceu muitas vezes foi eu tentar colocar isso nele, né? Tentar disciplinar mais, tentar mostrar mais que ele estava errado, como a escola falava e tudo mais. E eu fiquei por algum tempo fazendo isso, né? E obviamente, eu acho que todo pai que ama seu filho, quando disciplina, quando tem que chamar atenção, ele acaba ficando triste com isso depois, porque o legal de ser pai é você brincar com o teu filho e não chamar a atenção dele. Porém, eu fiz isso muitas vezes e demorou algum tempo, assim, talvez um ano, até eu entender que aquilo não era algo que ele conseguia controlar, né? Muitas vezes era algo que realmente fugia daquilo que ele podia fazer. E a gente foi tentando de outras maneiras, conversando, e aí tentando buscar o que que era, e realmente, como eu falei, na época não tinha muita informação, não tinha algo muito publicado, internet, coisas assim, que a gente pudesse entender, né? Como foi diferente daí o caso do Davi, que já tinha já bem mais informação, já tinha clínicas e tudo mais. Quando a gente levava o Arthur ao pediatra, a resposta que a gente tinha era ou precisa disciplinar mais, ou é uma fase, ou coisas assim, né? Mesmo o médico, né, que a gente levava, ou os médicos que a gente levava, não conseguiam entender que isso era algo além de uma situação normal de uma criança birrenta ou mal educada ou algo assim. Era algo realmente que eles não entendiam e, sinceramente, até hoje tem muitos médicos que não entendem isso. Quando a gente chegou na Humanizar foi realmente porque eles eram especialistas nessa área, já tinha certificação ABA e tudo mais, que é o que, né, a gente precisava realmente, e foi dessa maneira que a gente chegou na Humanizar. Eu já estava numa avaliação com o Davi, quando a gente encontrou a Humanizar, e a gente foi muito bem atendido lá, realmente. É, eu não estava tão presente porque eu estava trabalhando, né, nos momentos que a Ana levava os meninos lá, principalmente o Davi, né? Mas eu lembro de vários relatos dela chegando e falando que a clínica era muito tranquila, eles trabalhavam com uma calma muito, muito grande, nada querendo acelerar as coisas, até porque quando você tem um diagnóstico, ele precisa ser preciso, né, para que não haja um problema depois de ter que voltar e, enfim, tentar descobrir o que é. Eu lembro de ela contar alguns episódios do Davi no começo, né? Quando você vai fazer a terapia, você acaba forçando, às vezes, a criança a algumas coisas, e ele ficava muito nervoso, ela teve que ficar algumas vezes com ele no banheiro, esperando ele se acalmar, e tinha crises lá dentro e tal, e ela sempre, né, o pessoal da clínica sempre entendeu isso, sempre foi bem tranquilo em relação a isso. E com a ajuda deles, né, com o laudo deles também, a gente levou pro neuro, e aí ele fechou o diagnóstico de autismo. E quando ele fechou o diagnóstico de autismo, assim, pra Ana foi tranquilo, ela já meio que sabia, enfim, já estava lidando com isso bem. Mas pra mim foi como se tivesse desligado uma chavinha, assim. Eu fiquei mal umas 2 semanas, assim, perguntando por que daquilo. Sinceramente, eu não entendi. Porque eu mesmo, eu admito que eu tinha até um preconceito com relação ao autismo. Quando a gente falava, até. Porque, assim, nunca fui muito atrás disso, nunca sabia muito bem o que era isso. Mas quando falava de autismo, eram aquelas crianças que ficavam o dia inteiro no quarto, que tinham problemas seríssimos, até mentais e tudo mais. Era isso que eu tinha na minha cabeça como autismo. E eu olhava meu filho, ele não tinha nada disso. Então eu realmente, no começo eu não entendi, eu não aceitei muito bem. Eu quis ficar muito sozinho alguns dias e tudo mais. Eu chorava muito sozinho porque eu olhava, não é possível, ele tá tudo bem, ele tá bem, ele tá. E depois eu fui entendendo que o autismo, na verdade, ele é muito maior do que aquilo que a gente imaginava antes, né? Então, mas depois que passou esse período, algumas semanas ali, até a questão das terapias, já foi dando já assim, a gente foi vendo uma diferença nele já no início, assim, nos primeiros meses, a gente já foi vendo uma diferença nele legal, e daí eu fui entendendo isso melhor, e aí foi tranquilo. E hoje, né, já passou aí mais de um ano de tudo isso, e eu consigo aceitar muito bem isso, e a gente tenta, à medida do tempo, ir melhorando cada vez mais, entendendo quando é uma crise, quando não é, quando é um comportamento, né, de birra, quando não é, e coisas assim, e acho que é isso. Então, você que é pai e está passando por essa descoberta, um diagnóstico de autismo, TDAH, altas habilidades, a dica que eu posso te dar é, primeiro, aceite, entenda
O seu filho talvez não seja como as outras crianças, mas isso não é ruim. Isso é diferente. Diferente pode ser muito bom. Depois que você conseguir entender e aceitar isso, tenha paciência de entender o processo das coisas. Então, existe um processo de descobrimento, existe um processo de tratamento, e depois vai sempre existir outros processos nas fases da vida. E ele vai precisar de você em todos esses. Então, você precisa ter essa paciência e ser, como a gente fala depois que descobre, o suporte. É isso que é ser um suporte. Você estar ali pronto para entender, ajudar, disciplinar da maneira correta, da maneira que você vê que o teu filho aceita, a tua filha aceita. Então esteja presente, independente das situações. Bom, Arthur e Davi, vocês são diferentes. E vocês precisam entender que vocês são diferentes. O que é igual no mundo não vai dar certo para vocês. O que é comum no mundo não vai dar certo para vocês, porque vocês foram feitos para fazer coisas extraordinárias. Então, tenham isso em mente. Nunca vai ser igual, sempre vai ser diferente. Mas vocês têm capacidade para fazer algo extraordinário. Tem um videozinho para te mostrar. Pai, você é meu amigo, amo você. Pai, você é meu herói, eu amo você. 1, 2, 3 e... Feliz Dia dos Pais! Obrigada por ser esse paizão para os meninos e por tudo que você faz por nós. Você é o melhor pai que eles poderiam ter. E por ser o nosso suporte, por tudo que você é. Muito obrigada. Eu amo você. Amamos você, na verdade. Não sei, não tem.